Desde os últimos anos do século XX e dos primeiros anos do século XXI, a ciência agora nos dá a razão pela qual nossa mente lógica faz essa conexão. Para ver como estamos conectados e como influenciamos o mundo e como, honrando essa compilação através de nossos corações, literalmente temos a capacidade de influenciar os campos de energia deste planeta para manter a vida neste mundo, manter a saúde, a cura e a cura de nossos corpos. E tudo isso está baseado nos campos magnéticos da Terra. O momento em que isso foi claramente visível foi no período dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Durante este período, os Estados Unidos tinham 2 satélites chamados GEOs. Eram satélites geossíncronos para o meio ambiente. Um estava no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul. O papel desses satélites é medir os campos magnéticos da Terra e enviar os resultados a cada 30 minutos. E os valores normalmente caem dentro de uma determinada página de dados que os cientistas estão relativamente acostumados a ver. No entanto, em setembro de 2001, os cientistas começaram a ver alguns valores que estavam fora dos valores usuais, em comparação com o que tinham visto no passado. Então os cientistas disseram: o que está acontecendo? O que poderia influenciar os campos magnéticos de todo o planeta a tal ponto que vemos essas grandes variações detectadas por nossos satélites, sendo que nunca vimos isso antes? Então, eles sobrepuseram os dados dos satélites em um calendário de menos 2 dias, e aqui está o que eles encontraram. O pico ocorreu justamente em 11 de setembro de 2001. E mais ainda, o primeiro pico ocorreu 15 minutos depois que o primeiro avião atingiu a primeira torre do World Trade Center. Agora, a razão pela qual é tão importante esclarecer esse ponto é porque nos últimos 300 anos, a nossa ciência tem se baseado em 2 suposições falsas. A primeira suposição falsa é que tudo é separado de todo o resto, e que o que acontece em um lugar não tem efeito sobre o que acontece em outro lugar. E que, caso pareça que está surtindo efeito, isso seria uma coincidência. A segunda suposição falsa é que nossas experiências internas de pensamentos, sentimentos, emoções e crenças não têm efeito sobre o mundo além de nossos corpos. Com base nessas 2 falsas suposições que foram aceitas por 300 anos pelos cientistas, é bastante compreensível porque eles ficaram surpresos quando viram que os campos magnéticos da Terra estavam mostrando valores incomuns em uma época em que todas as emoções humanas no planeta estavam focadas em uma catástrofe. Isso levou a uma série de outros estudos, e as conclusões desses estudos são as seguintes. O que foi descoberto é que as emoções humanas, particularmente os campos magnéticos produzidos pelo coração humano durante certos tipos de emoções, estão agora documentados que eles podem se estender muito além de nossos corpos, dentro do mundo físico, e a tal ponto que nossos satélites localizados a centenas de quilômetros acima da superfície podem detectar. E assim, muitos estudos mostram que quando várias pessoas se encontram e escolhem ao mesmo tempo criar uma emoção específica em seus corações, essa emoção pode literalmente influenciar intencionalmente os campos magnéticos que sustentam a vida neste planeta Terra. Esses campos de energia interagem com tudo, desde a resposta imunológica dos humanos até o clima. Ou seja, as condições meteorológicas, o ciclo de guerra e paz, a nossa capacidade de resolver problemas e nossas habilidades cognitivas. Todos esses elementos, por mais diferentes que pareçam, estão todos relacionados à nossa relação com os campos magnéticos da Terra. E o que é tão maravilhoso é que, mesmo que um número relativamente pequeno de pessoas consiga entender como o campo magnético funciona, já que todo ser humano no planeta está conectado a campos magnéticos, mesmo aqueles que não são necessariamente conscientes, ainda se beneficiam sem saber dessa conexão. E isso acontece quando escolhemos sentir sentimentos que criam o que é chamado de coerência em nossos corpos. A palavra coerência se refere à qualidade da conexão entre nosso coração e nosso cérebro, quando temos certos tipos de experiências baseadas no coração, como a apreciação, a gratidão, o perdão,
a compaixão, pois esses são os entendimentos antigos que sempre foram ensinados nas tradições mais autênticas do nosso passado. E agora nós podemos constatar o que essas mesmas tradições documentaram de uma maneira muito real em nossas vidas. Ou seja, quando podemos sentir esses sentimentos em nossos corpos, eles são refletidos no campo magnético e, portanto, todos se beneficiam da experiência de relativamente poucas pessoas. O coração humano é agora documentado como o mais poderoso gerador de um campo elétrico e magnético no corpo. Isso é importante, porque sempre nos ensinaram que o cérebro era o mais poderoso em ação. O cérebro tem um campo elétrico e um campo magnético, mas eles são relativamente fracos em comparação com os do coração. O coração é 100 vezes mais forte eletricamente, até 5.000 vezes mais forte magneticamente do que o cérebro. E isso é muito importante porque o mundo físico, tal como o conhecemos, é composto por esses dois campos de energia, o campo elétrico e o campo magnético. Então, esses são chamados de campos eletromagnéticos. Nossos próprios livros de física agora nos dizem que se pudermos mudar, seja o campo magnético de um átomo ou o campo elétrico do átomo, nós somos capazes de literalmente mudar esse átomo. Ou seja, nós estaremos mudando os elementos que compõem nossos corpos neste mundo físico. Agora, parece que o coração humano foi projetado para ser capaz de alterar tanto o campo elétrico quanto o campo magnético de nossos corpos neste mundo. E isso é em resposta às emoções que criamos entre nossos corações e cérebros. Muitas pessoas me perguntaram como essas descobertas se relacionam com a chamada lei da atração. O que descobrimos, na verdade, é que não se trata de nossa ação, trata-se de nossos sentimentos. E aqui está o que quero dizer com isso. Nossa própria ciência agora está nos dizendo que no mundo em que vivemos, há um campo de energia subjacente a toda a realidade física. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, identificou esse campo e o chamou de matriz. É daí que vem o termo. O que estamos começando a entender agora é que quando criamos os sentimentos daquilo que escolhemos experimentar em nossa vida, por exemplo, quando conscientemente imaginamos o relacionamento perfeito, a abundância em nossas vidas, a cura em nossos corpos e a cura nos corpos de nossos entes queridos, esses sentimentos criam os padrões de campos elétricos e magnéticos em nossos corações que literalmente reorganizam o conteúdo dessa sopa quântica. Ou seja, os sentidos quânticos que nos cercam permitem que o padrão do que decidimos em nossos corações se manifeste no mundo ao nosso redor. Então, do ponto de vista científico, não é tanto uma questão de atrair, mas sim de criar conscientemente o modelo dentro de nós, sabendo que os elementos do universo são forçados a recriar essa experiência no mundo ao nosso redor, a simplesmente espelhar o que decidimos interiormente.